Olá, graça e paz a todos os queridos. Continuando dia a dia lendo a palavra do Senhor, continuando a nossa comunhão com o Senhor à luz da sua palavra, salmodiaremos hoje no Salmo 98, que diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa, louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor que é Rei. Ruge o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e junto cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. O título do Salmo 98 é a justiça do Senhor. O salmista continua convocando a todos a louvar ao Senhor. O salmista continua convocando toda a terra para que possa assim cantar louvores ao nosso Deus. O salmista começa, como ele o faz em outro salmo: cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. E eu quero destacar nesse salmo aqui uma grande maravilha que o Senhor certamente tem feito ao longo da história do seu povo. E o salmista vai falar isso no versículo 2. O Senhor fez notória a sua salvação. Ou seja, o Senhor manifestou a sua salvação. O Senhor salvou o seu povo. E aqui ele vai dizer que manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Ou seja, o salmista aqui destaca claramente como Deus agiu com justiça diante do povo de Israel, salvando dos seus inimigos, salvando de outras nações, dos seus opressores. E diz que Deus então manifesta a sua salvação aplicando a sua justiça, manifestando a sua justiça diante de todas as nações. No versículo 3 ele vai dizer que lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel, e todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Deus assim manifesta a salvação no meio do seu povo. Deus manifestou a sua salvação no povo de Israel. Por tantos episódios que o povo de Israel careceu da ação poderosa do Senhor, livrando dos seus inimigos, diante de tantas nações que vinham contra Israel, Deus manifestou a sua justiça, salvando Israel dos seus inimigos. E diante disso ele manifesta a sua justiça, trazendo a salvação para Israel e também mostrando essa salvação a todas as nações. Ou seja, quando as nações viam Deus salvando Israel, aquelas nações percebiam quem era o Deus de Israel. Devemos louvar ao Senhor porque ele fez notória a sua salvação. A salvação do Senhor continuou sendo manifestada. A salvação do Senhor, ela se manifesta à luz da vida daqueles que ele tem chamado. A salvação do Senhor se manifestou na cruz do Senhor Jesus Cristo, morrendo para que de fato a salvação, e a salvação não mais dos inimigos que eram outras nações, como no caso de Israel, mas a salvação da condenação, do salário, da consequência do pecado, que era a morte e a morte eterna. O Senhor continua manifestando a sua salvação. Ao longo de toda a história, o Senhor continua salvando.
E quando ele manifesta essa sua salvação, é também a declaração completa da sua justiça, ou seja, da aplicação da sua justiça sobre o pecado, salvando os seus através da justiça de Cristo Jesus na cruz. E quando acontece a salvação na vida de uma pessoa, claramente é declarada às nações ou às pessoas que o cercam ali, quando alguém é salvo, quando alguém deixa uma vida de pecado, uma vida de miséria e se transforma ou é transformado por Deus e passa a ter uma vida correta, moralmente correta, uma vida santa, as pessoas também olharão e perceberão aquela mudança. Porque a salvação do Senhor, ela é notória, ela é clara e ela manifesta a justiça do Senhor. Você que recebeu a justiça do Senhor na cruz, através de Cristo, e que recebeu a salvação do Senhor, que o seu testemunho possa manifestar a todos os povos e a toda criatura a justiça e a salvação do Senhor, para que também ela possa alcançar outras vidas. Manifeste a justiça do Senhor, vivendo uma vida reta e que agrada ao Senhor. E que os povos possam ver a salvação do Senhor através também da sua vida, meu querido. Que Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.